Paulo Brax, que ainda não foi anunciado oficialmente como diretor do Santos, né? O Paulo Brax não foi anunciado, mas a informação, Giovanni Afonso, é que o acerto foi feito na última sexta-feira, é isso? Exatamente, Marcão. Após aquela reunião, quer dizer, após aquela coletiva realizada no CT Pelé, no período da tarde, diretoria e Paulo Brax conversaram e chegaram aos acordos financeiros. Então, Paulo Brax está acertado com o Santos Futebol Clube, restam apenas algumas questões burocráticas para ele, de fato, ser anunciado, Marcão. E entrando um pouquinho no currículo, na carreira de Paulo Brax, começando ali sobre os trabalhos dele, tudo o que ele já fez ao longo da sua carreira. Paulo Brax é formado em Direito, fez pós-graduação em Direito Esportivo, tem cursos de Gestão de Futebol e Análise de Desempenho da CBF, Gestão Técnica pela Universidade de Futebol, além ali da Premier League e também da La Liga. Ele já fez 3 trabalhos no futebol brasileiro. No América Mineiro, onde em 2018 ele atuou nas categorias de base do clube, e em 2019 e 2020 foi diretor de futebol do América Mineiro, onde ele conseguiu campanhas de semifinal nos 2 anos no Campeonato Mineiro e também foi 5º e 2º colocado na Série B, além de uma campanha histórica de semifinal de Copa do Brasil com o América Mineiro. No ano seguinte, 2021, foi ao Internacional como executivo de futebol, onde não conseguiu tantos resultados bons dentro de campo, foi apenas 12º colocado no Campeonato Brasileiro, além de vice-campeão do Campeonato Gaúcho. E no ano passado, na verdade desde julho de 2022, esteve no Vasco da Gama de julho até o dezembro de 2023, sendo diretor executivo da SAF 777, onde ele conseguiu o acesso para a Série A em 2022, em 2023, ali na zona da degola, conseguiu salvar o Vasco, ficando na 15ª colocação do campeonato, Marcão. Tá aí o currículo do Paulo Brax, veja, quando a gente cobra um profissional capacitado, um cara que tenha se preparado para a função, é exatamente um perfil como esse. Então a gente não pode ser incoerente aqui, né, no primeiro momento, falar que o Paulo Brax não está qualificado para fazer essa função. Ele tem qualificações para fazer essa função. O currículo do cara é um currículo de respeito. É um currículo de respeito. Se ele é o nome certo ou não para essa função, aí é uma outra história. Mas é um profissional que se preparou. Eu me lembro que quando me pedem aqui, Elano, Léo, até o próprio Emerson Leão, eu falo o seguinte, mas o cara tá preparado para fazer essa função? Por exemplo, vamos lá. O Emerson Leão, que é um profissional seríssimo. O Emerson Leão tem a formação para ser um diretor de futebol do Santos Futebol Clube? Não tem. O Paulo Brax tem uma formação para fazer esse papel? Tem. Tem currículo para isso? Tem. Tem preparo para isso? Já exerceu essa atividade em algum clube? Em algum clube grande? Sim. Então a gente precisa começar a dividir uma coisa da outra, porque senão o mesmo que pede que o Santos se profissionalize é contra quando existe uma contratação desse nível. Então a gente não vai sair do lugar nunca. Eu não estou querendo dizer com isso que o Paulo Brax é o melhor diretor que o Santos poderia ter. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que o Santos foi buscar um profissional capacitado, com bom currículo, que já exerceu essa função em outros clubes. Então o caminho é esse mesmo. Se o Paulo Brax é o nome certo ou não, o tempo vai dizer. Mas pode ser através dessa mudança de direção que o Santos comece a se profissionalizar. Isso é muito importante. Agora, Giovanni, até para ilustrar um pouquinho, você trouxe aí o currículo do Paulo Brax. Eu gostaria que você trouxesse, até para o torcedor ter uma análise também mais ampla. O Paulo Brax passou por 3 clubes, 2 clubes grandes e um clube tradicional, que é o América Mineiro, que também é um clube que tem aí figurado nos últimos anos praticamente sempre na primeira divisão. Caiu agora para a segunda divisão, mas deve voltar provavelmente este ano. Traga pra gente as contratações que Paulo Brax fez nestas passagens que teve por América Mineiro,
por Internacional e também por Vasco da Gama. Vamos lá, Marcão. No total são 63 contratações. Então vamos bem devagarinho ali. São contratações de 2019 até 2023 por América Mineiro, Internacional e Vasco da Gama. Pelo América Mineiro foram 21 nomes, Marcão. Os goleiros Léo Lang, Matheus Cavicchioli e Victor Hugo. Os zagueiros Joseph, Eduardo Bormann. Olha aí, ele descobriu o Eduardo Bormann, Anderson e Arthur. O lateral Daniel Borges, os meio-campistas William Maranhão, Lucas Cal, Giovanni, Rickson, Léo Gomes e Alê, além dos atacantes Juan Bozelli, Elias, Felipe Augusto, Rodolfo, Léo Passos, Guilherme e Calisson. Agora partindo para o Internacional de 2021 a março de 2022, foram 16 contratações. Os zagueiros Gabriel Mercado, Bruno Mendes e Kaique Rocha, revelado pelo Santos. Laterais, Bustos, Paulo Victor e Moisés. Os meio-campistas, Carlos Palácios, Bruno Gomes, Gabriel, D'Alessandro e Lisieiro. E os atacantes, David, Wesley Moraes, Gustavo Maia, Tyson e Juan Cuesta. E partindo agora para o Vasco da Gama, em 2023 foram 26 contratações. Os goleiros, Ivan e Léo Jardim. Zagueiros, Capasso, Léo, Maicon, Medel e Robson Reis. Laterais, Jefferson, Lucas Piton, Paulo Henrique e Puma Rodrigues. Meio-campistas, Andrei, Carabarral dos Santos, Deluca, Jair, Matheus Carvalho, Paulinho, Paiê e Praxedes. E os atacantes, Orelhano, Pedro Raul, Rossi, Juan Seco, Juan Cruz, Sebastião, Serginho e Verrete. Essas foram as contratações do Vasco, Marcão. E analisando só as do Vasco, todos esses jogadores custaram no total 117 milhões de reais para o clube carioca, Marcão. Tá aí a quantidade de contratações. O homem gosta de contratar. Isso aí já temos uma foto que o executivo de futebol, Paulo Brax, ele gosta de contratar, né, Giovanni? E de todos os perfis, né? Ele gosta de contratar jogadores de várias características diferentes. A gente percebe jogadores baratos, jogadores caros. O investimento no Vasco da Gama foi um investimento bastante alto, né? Destaque, quando a gente olha os jogadores do Vasco, destaques positivos, né? O Verrete, é difícil achar aqui, viu, Giovanni Afonso? Também tivemos aqui, o Jair, o meio-campista, aquele que era do Atlético Mineiro, eu até entendo que foi uma boa contratação. Paulinho, Paiê, o Paiê é razoável, né? Lucas Piton, do Corinthians. Puma Rodrigues, que não é um mau jogador. Paulo Henrique é o lateral direito. Léo Jardim, baita contratação. Léo Jardim é um belíssimo goleiro, né? O Léo Pelé aqui, né? Léo Pelé, Maico, mamãe. Medel foi uma boa contratação. A verdade é o seguinte, o homem contratando é um perigo, hein, Giovanni Afonso? Sem dúvida, né, Marcão? Mas assim, vou ser sincero pra você, eu acho que assim, tivemos mais erros / jogadores desconhecidos, né? A maioria aí, poucos torcedores conhecem, mas também tivemos bons acertos ali, né, Marcão? E mostra que talvez não só ele, mas a equipe de scouting por ele contratada faz um bom serviço, né? Veja, no América Mineiro teve a contratação do Eduardo Bormann, que claro, a gente tem toda a questão das apostas, mas como jogador é um bom zagueiro, foi descoberto ali no América Mineiro. No Internacional foram boas as contratações, acho que num geral assim, teve a contratação do Bustos, teve esse Gabriel Mercado, que eu acho um bom jogador, teve ali o Tyson vindo da Europa, então tivemos boas contratações, e no Vasco muitos erros e muitos acertos ali, né? Verrete, Paiê, Jair, eu gosto bastante, Andrei, que agora está no Chelsea, mas também tivemos Carabarral, Juan Cruz, Léo, Maicon, então assim, Marcão, ele sabe contratar, mas precisa de muito para poder acertar alguns, né, Marcão? Espero que talvez no Santos essa mira esteja um pouquinho mais calibrada para a gente ter mais erros do que acertos. Mas acho que montar equipes de scouts que encontram jogadores ali interessantes em mercados alternativos, eu acho que isso ele mostrou ter capacidade, Marcão. O Paulo Brax, ele mostra que tem um bom relacionamento no mercado e talvez ali, né, atrelado ao departamento de scout, pode contratar muitos jogadores
pro Santos Futebol Clube. A dúvida é, né? Qual tipo de jogador vem? Porque quando a gente olha o Vasco, tem muito jogador que ele contratou que não tinha condição. Por exemplo, quando ele contrata o Carabarral e o Michael, a chance desses dois funcionarem no Vasco era mínima. Não vou nem falar do Juan Seco, que não foi bem, que o Juan, quando saiu do Santos, a gente falava, olha, eu até acreditava que o Juan Seco, falei aqui, eu fui contra o Santos liberar o Juan Seco pro Vasco da Gama e dizia, acho que o Juan Seco vai dar certo no Vasco da Gama. Mas o Juan Seco não deu certo no Vasco. Mas a contratação do Juan, eu até entendo pelo Vasco da Gama, porque é um jogador que mostrava ter algum potencial. Tanto é que na Bulgária, no Ludogorets da Bulgária, tá indo bem. Agora, Carabarral, Michael, entre o Pedro Raul, que o Vasco gastou uma fortuna para contratar o Pedro Raul, são heranças do Brax. Então, ele mostra que tem ali até uma certa facilidade para contratar, mas o nível das contratações são duvidosos. Então, é essa dúvida que existe, né, Giovanni Afonso? Agora, aí a pergunta que não quer calar. A chegada de Paulo Brax significa a saída de Alexandre Galo ou você não vê assim, Giovanni Afonso? Marcão, não necessariamente, mas pode acontecer. A chegada do Paulo Brax, ele chega para analisar todos os departamentos, ele chega ali como um diretor executivo, um CEO, então ele não vai ficar focado só na parte do futebol profissional, ele também vai tomar conta da base, vai tomar conta ali do futebol feminino, da parte de marketing, até do financeiro do clube, então ele vai fazer ali ser um braço direito do Marcelo Teixeira, ser um mini presidente ali abaixo do MT. E aí, Marcão, o que acontece? Ele fazendo esse raio-x, trazendo esse panorama sobre o departamento de futebol do Santos, a demissão do Alexandre Galo pode acontecer, porque já existe uma insatisfação por parte de membros da diretoria do trabalho do Galo, e chegando um profissional entendendo que o Galo de fato faz um mau trabalho, que não é novidade, não é segredo para ninguém, Alexandre Galo pode ser demitido ainda em 2024. Acredito que nas próximas semanas isso não deve acontecer, pois o Galo está muito ali fazendo parte do planejamento das contratações de julho, Marcão. Mas olha, passando essa janela de transferências ali, que vai até o dia 2 de setembro, acredito que Alexandre Galo deva deixar o Santos Futebol Clube e Paulo Brax ir atrás de outro profissional ali para fazer a função de executivo a partir de 25. Eu acho que essa é a leitura correta que você faz, viu, Giovanni? O Paulo Brax vai chegar, vai mapear o processo e eu espero que dentro de uns 90 dias ele comece a tomar decisões importantes dentro do clube. Então, qual é a função do Paulo Brax? Chegar, mapear o processo, ouvir todos e conhecer tudo, mapear isso e aí, em 90 dias, começar a tomar algumas decisões. E essas decisões, provavelmente, vão passar pela saída de Alexandre Galo. Né? É claro que aí, nesse meio tempo, o Galo também pode ganhar o Paulo Brax, que será o seu chefe. O Galo passa a responder para o Paulo Brax. E aí o Galo, se fizer um bom trabalho, se provar que é um bom profissional para o Brax, conquiste o seu novo chefe e se mantenha no Santos. Hoje, o que nós temos de informação é que não existe mais confiança do presidente Marcelo Teixeira em Alexandre Galo. Não existe. Essa confiança se perdeu. E por isso, a chegada de Paulo Brax, que é um diretor, portanto, ele vem numa escala acima, ele vem com atribuições diferentes, mas existe sim uma tendência de o Santos reformular suas áreas com a chegada de Paulo Brax, chegando outros profissionais e saindo alguns profissionais que estão no clube há algum tempo. Essa é a expectativa. O Santos, na real, coloca: MT não manda ninguém embora. É verdade. Isso eu falei antes das eleições. O Marcelo Teixeira não tem perfil de mandar embora. Por isso que o Santos hoje vai acumulando um monte de profissional na mesma função. Eu ouvi isso de um amigo, conhece muito do Santos, e ele falou: Marcão, ninguém sai. Não é que bateu na vírgula? O cara conhece muito do Santos. Aliás, trabalhou lá por muitos anos. E ele falava pra mim antes da eleição, porque eu busquei saber de cada candidato. E esse aqui? E esse outro aqui?
Então você vai buscando informações. E eu perguntava sobre o Marcelo Teixeira antes das eleições. Eu perguntava para um amigo que conhece muito do Santos, falava, ô, fulano, esse departamento aqui não tá legal, você acha que muda? Ele falou, não muda. Não muda. Ele vai trazer alguém dele e vai colocar lá para os dois se bicarem. Na veia. Na veia. Fala, o Marcelo não manda ninguém embora. Ele coloca 2 profissionais na mesma função e deixa os caras lá. E é justamente isso que estamos vendo. E é justamente isso que estamos vendo. Então, talvez o Paulo Brax venha para fazer o trabalho sujo, né, Giovanni Afonso? O que é o trabalho sujo? Mandar muita gente embora que não tá fazendo nada lá dentro, né? E aí, Marcão, o que é a minha grande dúvida, e pode ter certeza que, claro, o Paulo Brax deve ter uma coletiva, com certeza isso será perguntado para ele, é se ele vai ter a chave na mão, a chave ali do clube na mão, né, Marcão? Porque, veja, não adianta nada se o Paulo Brax fazer relatório, entender quem deve ou quem não deve ser demitido, se ele passa esses nomes para o Marcelo Teixeira e ele não demitir. Aí fica complicado, né, Marcão? Então eu espero, de verdade, que o Marcelo tenha contratado o Paulo Brax para ouvi-lo de fato. Se o Brax entender que é para demitir o Galo, tem que demitir o Galo. Se o Brax entender que é para demitir, veja, o Léo Bastos, tem que demitir o Léo Bastos. Então, assim, eu espero de verdade que o Paulo Brax tenha autonomia para tomar as decisões. Isso em todos os departamentos, né? Eu particularmente também ouvi essas duas questões, Marcão, de que o Marcelo Teixeira dificilmente demite, tanto no âmbito ali de treinador, de profissionais, mas também ali internamente dentro do clube, e essa questão dos 2 profissionais da mesma área, né, Marcão? Mas aí você precisa ter 2 profissionais tarimbados, 2 profissionais de qualidade ali. Então eu espero de verdade que o Brax tenha essa autonomia e tome as decisões que são necessárias e que o torcedor santista quer que sejam tomadas, né, Marcão? A gente vem há tempos falando que é a mesma estrutura de André Sueda, pouca coisa mudou ali de estrutura, de processos dentro do clube desde a saída do ano passado. Então eu espero que o Paulo Brax chegue para revolucionar o clube, tanto em saídas como em chegadas, que deixe ele também contratar profissionais que ele goste, ali criar novos departamentos, porque, Marcão, o Santos precisa se profissionalizar. Eu acho que a chegada do Paulo Brax é o primeiro passo, né? Se vai dar certo, eu não sei, mas é o primeiro passo de profissionalismo dentro do Santos Futebol Clube. Perfeito, perfeito, é justamente isso. Eu acho que a mudança no Santos passa pela contratação desse profissional. Talvez mais à frente vamos descobrir que não é o melhor profissional, Paulo Brax, mas aí você já tem o cargo, você já tem a função criada, você já tem o pensamento diferente. O Santos começa a se profissionalizar e pensar como SAF. Você pensar como SAF, não necessariamente você precisa se tornar SAF. É justamente o que a Leila Pereira disse no Roda Viva da TV Cultura esses dias. Perguntaram para ela, Leila, você é favorável ao SAF? Ela disse não. Não sou favorável a vender o clube. Eu já adoto práticas como se fosse uma SAF o Palmeiras. É justamente isso. Eu falo isso aqui há algum tempo. O Santos não precisa ser vendido para que a gente se profissionalize, para que a gente, de fato, tome medidas que uma boa empresa toma. Esse é o caminho. Esse é o caminho.